todos dizemos? Amém. Meus irmãos, Apocalipse capítulo 19, versos 1 a 10, diz-nos assim: Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Meus irmãos, a ceia do Senhor, como é celebrada hoje, antecipa-nos uma realidade maravilhosa que experimentaremos no céu. Aliás, para o cristão, o céu começa quando ele conhece o Senhor do céu, que é Jesus Cristo. Podemos dizer que a vida eterna para nós começa quando alcançamos vida, e vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o que vivenciamos aqui na terra, na presença de Deus, no seu reino que é eterno, é um ensaio, é um prelúdio, é uma preparação, é a antessala daquilo que teremos, claro, muito melhor no céu, porque lá não haverá tristeza, morte, pecado, dor, não haverá o inimigo de nossas almas que tanto nos atormenta. Meus irmãos, a ceia do Senhor, quando celebrada, nos remete a muito daquilo que viveremos no céu, e a palavra do Senhor diz que, semelhante a um casamento entre os judeus, nós teremos um casamento firmado com o Senhor na eternidade. A esposa é a igreja, o esposo é o Senhor. O encontro de Cristo com a sua noiva significará o início de uma união eterna, indissolúvel. Não é a primeira vez que a palavra de Deus utiliza-se dessa figura de linguagem. Observe que no Antigo Testamento, a palavra do Senhor mostra-nos uma fidelidade tão grande de Deus ao seu povo Israel, que compara o relacionamento dele com Israel ao relacionamento de um esposo zeloso e fiel com sua esposa. Eu quero dar apenas um dentre centenas de exemplos das Escrituras no Antigo Testamento. Isaías capítulo 54, versos 5 e 6. Veja Isaías capítulo 54, verso 5, que é dito do relacionamento entre o Deus de Israel e Israel, o povo de Deus. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Então, o esposo de Israel é quem criou Israel, que é o Senhor dos exércitos. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Assim como naqueles dias pagava-se caro em um casamento, o Senhor diz: eu paguei um alto preço, eu redimi Israel. Ele é chamado Deus de toda a terra.
porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Então a palavra do Senhor nos mostra, como em outros textos do Antigo Testamento, que Deus achou Israel. Depois de Israel ter se envolvido com um adultério espiritual, ter se envolvido com falsos deuses, e quando repudiado estava, Deus amou, perdoou, acolheu, pagou um preço alto por Israel e tornou-se cada vez mais fiel à sua esposa. Agora veja Efésios capítulo 5, versos 25 a 29, nesse texto tão precioso, em que a palavra de Deus diz que o casamento cristão deve espelhar a glória da união entre a igreja e o seu Senhor. Veja Efésios 5, 25, quando nos diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Marido, faça com a sua esposa aquilo que Cristo faz com a sua igreja. Ele ama, protege e tem prazer em trazê-la pura, imaculada, bela, cheia de vida, cheia de saúde, cheia de vigor. Meus irmãos, a palavra do Senhor então nos diz que a união com Cristo, que é celebrada na ceia, Ele morreu por mim, agora sou dele, perdoado por ele, pertenço a ele, lavado e remido pelo sangue dele. Então isso é uma comemoração antecipada do que teremos no céu, um encontro com o Senhor, quando celebraremos essa união, esse relacionamento de fidelidade, de intimidade inquebrável eternamente. Aqui no texto de Apocalipse 19, o esperançoso, fantástico e por vezes assombroso livro do Apocalipse, está então a queda da Babilônia sendo narrada. Babilônia aqui, meus irmãos, é a representação do império das trevas, que se manifesta na religião, na economia, na sociedade, na educação secular. A palavra do Senhor diz que toda essa estrutura maligna um dia será vencida pelo Senhor. É por isso que no primeiro versículo do capítulo 19 é dito que havia uma grande celebração dos seres celestiais, dizendo: a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Somente Ele poderia vencer o maligno, somente Ele poderia desfazer o poder de Babilônia, como desfez no Antigo Testamento, para que os seus servos sejam livres. Versículo 2: verdadeiros são e justos são os caminhos, os juízos do Senhor. Ele julgou esse mundo, a grande meretriz que corrompia a terra, a Babilônia prostituta, e fez justiça. Jerusalém aqui é a representação dos servos de Deus, que agora liberta do poder do inimigo, pode viver em paz e em comunhão com o seu Deus. Então a palavra de Deus do versículo 3 diz que, mais uma vez, ao saberem dessa verdade, a vitória do Senhor, da qual os crentes são herdeiros, então disseram nos céus todos os seres que ali estavam diante do Senhor: aleluia. Todos disseram amém, aleluia, versículo 4. No versículo 5, então, uma voz que João ouviu, uma voz provavelmente de anjo, disse: dai louvores ao nosso Deus, vocês que foram libertos por Ele, todos os seus servos, pequenos e grandes. E aqui, irmãos, não se trata de estatura, mas trata-se de poder. Os pobres e os ricos, os pouco lembrados e aqueles de grande fama, todos vocês deem louvores ao nosso Deus. Versículo 6, aleluia, porque quem reina agora é o Senhor. Ele venceu a Babilônia e venceu o maligno. As bodas do Cordeiro, meus irmãos, celebrarão no céu essa vitória que houve na terra, permitindo que os salvos pudessem viver, agora que estão
perdoados e lavados pelo sangue de Jesus em comunhão plena com o Senhor. As bodas do Cordeiro são reservadas àqueles que pertencem a Cristo. As bodas, meu irmão, tantas vezes narradas na palavra de Deus, eram a festa do casamento. Jesus demonstrou seu primeiro sinal miraculoso numa festa de casamento assim, uma grande festa, celebrando a união entre um homem e uma mulher, celebrando uma união indissolúvel. As bodas do Cordeiro são as festas do Cordeiro de Deus, aquele que nos aceitou para um relacionamento eterno com Ele, porque Ele, como Cordeiro que tira o pecado do mundo, nos tornou santos a fim de que pudéssemos viver com Ele eternamente. Nós encontramos então na palavra de Deus essa certeza de que quando celebramos a ceia do Senhor, e é o que temos feito neste domingo, nós antecipamos na terra uma realidade que viveremos eternamente nos céus. Vejamos então a antecipação dessa mensagem presente nas bodas do Cordeiro, cada vez que nós celebramos a ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? Quem já pertence ao Senhor Jesus celebra esse pacto e a vida com Ele, e é uma verdadeira festa com uma mesa posta na qual nós nos alimentamos. Olhe para a palavra do Senhor, meu irmão, e veja que a ceia do Senhor, tal como essa ceia no céu que teremos com o Senhor Jesus, proclama o nosso pacto com Cristo. O versículo 7 diz: alegremo-nos e exultemos, demos glória a Deus, porque chegaram as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já está adornada, preparada, já está cheia de beleza por ser apresentada ao seu Senhor. E a esposa aqui é a igreja. Participam da ceia do Senhor aqueles que já confessaram Jesus Cristo como Salvador e confiam suas vidas ao Senhor Jesus, de tal modo que nada pode separá-los do amor do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós celebramos aqui o que viveremos eternamente no céu, um pacto eterno com o Senhor Jesus Cristo. É por essa razão, irmãos, que como igreja, sempre que nós recebemos novos membros, principalmente pelo batismo, nós lemos um pacto desta igreja. O que é um pacto? É um compromisso solene feito diante de Deus e da igreja. Não é um pacto qualquer. Quando você celebra um contrato de aluguel, você celebra um pacto com o seu inquilino ou com o proprietário do imóvel no qual você morará. Vocês estão unidos por aquele pacto. É preciso que os dois observem, mas como somos falhos, volta e meia, uma das partes quebra este pacto. A palavra do Senhor nos fala de um pacto que será inquebrável. Primeiro porque o Senhor é sempre fiel. Deus nunca volta atrás numa decisão dele, não por orgulho, mas porque Ele é santo e sábio. Ele nunca toma uma decisão errada. Quando Ele te aceitou, depois de você ter crido nele, quando Ele te aceitou por você ter sido lavado pelo sangue dele, quando Ele te aceitou tendo você o Espírito Santo dele, Ele te aceitou em definitivo. Como nos diz o Evangelho de João, ninguém mais pode arrebatá-lo das mãos do Senhor se você é um salvo por Cristo Jesus. E a nossa parte? Por que podemos ter certeza que não quebraremos esse pacto? Porque no céu nós já estaremos transformados, não mais vivendo no mundo de pecado, não mais atordoados pela carne, pelo mundo e pelo diabo, vivendo na augusta presença de Deus. Nós não mais pecaremos. Meus irmãos, Deus nos tem prometido que esse pacto é inquebrável. Essa é a razão da segurança, da confiança, da alegria dos crentes em Cristo Jesus. Deve ser terrível, irmãos, numa época como essa, em que enfrentamos uma pandemia, um colapso sanitário mundial, alguém conviver com a possibilidade de morrer em breve, sem ter certeza do seu destino após a morte. Deve ser tenebroso. Ouvir falar de pessoas morrendo à sua volta, e ouvir falar de uma doença terrível, com as suas variantes e o tempo todo sendo noticiadas, e você pensar que crianças e jovens também morrem. Algumas ficam muito debilitadas, há idosos que são contaminados e não morrem. Então você que é jovem, você que é criança, você também corre risco.
Independentemente da pandemia, irmãos, quando atravessamos uma rua no centro desta cidade, nós corremos risco de morte. Quando acordamos, irmãos, sob um teto, nós corremos risco, quem sabe, de um teto desse desabar, e não fique com medo de olhar para o teto da sua casa, porque eu estou dizendo isso, mas de vez em quando acontece. Nós corremos o risco, irmãos, de sermos infectados por uma bactéria poderosíssima, ou o nosso corpo não mais reagir aos estímulos, por alguma enfermidade, por alguma deficiência química do nosso corpo. Deve ser tenebroso não ter segurança, não ter certeza, não ter esperança de vida eterna em meio a um cenário como esse. Nós proclamamos aqui um pacto com Cristo. Se vivemos, vivemos para o Senhor, diz o apóstolo Paulo, mas também se morremos, para o Senhor morremos. A ceia do Senhor, irmãos, celebra a nossa redenção em Cristo, e isso é celebrado nos céus. Veja o versículo 8, a igreja chega diante do Senhor com linho finíssimo, que brilhava, tão puro que era, na visão de João. Chamava a atenção a pureza das vestes da noiva do Senhor. E a própria profecia é explicada aqui no versículo 8, quando diz que esse linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, dos crentes em Jesus. Participam da ceia do Senhor não aqueles que são bons, porque nasceram bons, não aqueles que são santos, porque são esforçados, mas aqueles que reconhecem que necessitam do Senhor, que necessitam do perdão do Senhor, aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus na cruz como suficiente para redimi-lo de toda a culpa e de todo o pecado, a razão da sua alegria, da sua esperança e da firmeza da sua fé. O novo pacto com Cristo permite-nos esboçar a nossa condição de agora redimidos e regenerados. Isso está na contramão da prostituta, a representação da Babilônia, do mundo sem Deus. Vejam Apocalipse 17, verso 4. Babilônia, que não é santificada pelo Senhor, aqueles que não foram perdoados e lavados pelo sangue do Senhor. Veja o que a palavra de Deus diz: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata. Ela é cheia de exibição, ela chama a atenção pelo exagero da forma como se apresenta, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. E toda a exuberância das suas riquezas são, ou é maculada, toda essa exuberância com a imundícia da sua pecaminosidade, dos absurdos que comete contra a santidade de Deus, dos atos de impureza, de toda a falsidade, mentira e engano que profere. Vejam o contraste: o mundo sem Cristo se afunda naquilo que considera belo, valioso. O povo de Deus em Cristo chama a atenção por suas obras de justiça, por suas boas obras, por sua vida reta, por seu caráter santo, por sua vida na presença de Deus. Isso é resplandecente, chama a atenção pela pureza e não pela exibição. Meus irmãos, a noiva do Cordeiro tem que ser pura, porque puro é o Cordeiro. Veja 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Aqui a palavra do Senhor nos diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Se você tem um pacto com Cristo, você já foi purificado em Cristo, por isso está unido a Cristo, porque não há consórcio entre Deus e o pecado, entre a santidade do Senhor e alguém que ama o pecado. Aquele que se une ao Senhor, e nós fomos unidos a Cristo na conversão a Ele, de tal modo que Ele veio habitar em nós, o Espírito dele passou a habitar-nos, nós nos tornamos um com o Senhor, como o casal torna-se uma só carne. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Como você será um com o Senhor e se comportará como Babilônia se comporta? Veja 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Aqui mais uma vez, pela boca do apóstolo Paulo, o Senhor diz: porque zelo por vós, com zelo de Deus. 2 Coríntios 11, versículo 2. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo.
Paulo diz: meus irmãos, todas as vezes em que vocês me consideram duro, implacável, intolerante, pesado nas palavras, intransigente na doutrina, não entendam isso como desprezo, pelo contrário, entendam como zelo de Deus por vocês, porque Deus é santo e Ele não aceitará com Ele pactuada uma noiva que não seja santa. Eu tenho pregado a verdade, tenho combatido as heresias que há no seio da igreja, e tenho me levantado contra o mau testemunho, e tenho dito a vocês que Deus exige uma vida nova, porque Ele espera receber uma igreja pura, semelhante a Ele. Meus irmãos, a ceia do Senhor relembra a obra de Cristo em nosso favor. Ele nos convida a um pacto com Ele, por isso Ele nos redime para que possamos ter um pacto com Ele, sermos aceitáveis diante dEle. E então, meus irmãos, essa obra nos leva a louvá-lo. É o que fizemos aqui hoje, dizendo: o Senhor na cruz, o Senhor nos amou. O Senhor no Calvário, o Senhor nos redimiu. Veja o versículo 9, meu irmão, vibre com a palavra de Deus, quando diz, meus irmãos, que um anjo mandou João escrever. O apóstolo João estava preso na ilha de Patmos, por não negar o nome de Jesus, e em meio à dureza daquela ilha em que ele trabalhava forçadamente, já idoso, quebrando rochas vulcânicas, João recebe essa visão do Senhor, e o anjo diz: João, bem-aventurados aqueles que vão participar das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados, abençoados, felizes, benditos. Quão privilegiados são aqueles que, por terem um pacto com Cristo, porque foram redimidos por Cristo, e agora são herdeiros da obra de Cristo, estarão nessa grande ceia lá no céu. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E o anjo acrescentou, e isso, meus irmãos, é comum na literatura bíblica, para aquilo que Deus quer que tenhamos a dar atenção especial. Acrescentou o anjo, portanto: são estas as verdadeiras palavras de Deus. O anjo disse: João, preste atenção, tudo é muito importante, mas é importantíssimo que você lembre disso, que o Senhor tem reservado a quem vivencia as tribulações da terra. Há perseguição por ser crente em Jesus, e essa perseguição continua existindo em nossos dias, jamais cessou. É importante que vocês saibam que enquanto vocês são atribulados por causa do nome de Jesus, que vocês têm garantida uma recompensa eterna. Vocês participarão dessa grande e maravilhosa festa no céu, cujo centro é o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, em todo o livro do Apocalipse no céu, o Senhor está num trono, cercado de anjos e homens redimidos a dar-lhe glória. E é o que acontece aqui mais uma vez. Nós encontramos, meus irmãos, o Senhor diante do trono, e ali os crentes, os redimidos e os anjos adorando ao Senhor. Mas note, meu irmão, como a Bíblia é verdadeira. Meus irmãos, não existe, preste atenção no que eu vou dizer, não existe um livro de qualquer uma das grandes religiões mundiais que apresente com tanta clareza e com tanta frequência os erros dos crentes. Somente um livro verdadeiro faz isso. Meus irmãos, a palavra de Deus, em meio a uma experiência extraordinária como essa que João está podendo conhecer, a palavra de Deus diz: João cometeu um erro, tomado de emoção, e eu entendo João, mas ele errou como eu erraria se eu me deixasse levar pelas emoções. Aliás, toda vez que um culto ao Senhor é dirigido pelas emoções, costuma deixar muita heresia pelo meio do caminho. Meus irmãos, João se empolga, se encanta, e o que ele faz diante dos anjos? Ele se prostra para adorar o anjo. Irmãos, a Bíblia é verdadeira. A Bíblia, meus irmãos, não esconde nada. Imaginem, meus irmãos, que coragem da palavra de Deus dizer: esse apóstolo João, que é modelo de fé para nós, a quem o Senhor revelou o que aconteceria no final, ele errou. Nem isso foge à revelação do Senhor em sua palavra. João errou porque, encantado com o que viu, tomado de emoção, se prostrou para adorar o anjo, e o anjo imediatamente o repreendeu, dizendo no versículo 10: vê, João, não faças isso. Para por aí, João. Levanta-te, João. Eu sou apenas um servo
teu e dos teus irmãos. Assim como você serve a Jesus, eu estou aqui no céu servindo ao Senhor Jesus. Adora somente a Deus e a mais ninguém, nem a mim. Irmãos, que repreensão a toda forma de idolatria. Quando eu fico ouvindo essa discussão que não é bíblica, não, nós veneramos, mas não adoramos, tudo mentira, irmãos. Meus irmãos, qualquer prática que de longe possa lembrar que a glória de Deus foi dada a outrem, deve ser evitada. Não tem conversa. O anjo diz: João, você não vai me ver como uma lembrança do Senhor, você não vai me fazer como uma espécie de quase Deus. Está errado, João. Tudo que você está vendo é por causa da glória e do poder de Deus. Então levanta e adora somente a Deus, porque o testemunho verdadeiro de Jesus é a profecia correta, é a pregação da verdade, é a pregação da mensagem de Deus. Não devemos adorar ninguém, nem os elementos da ceia. Meus irmãos, me perdoem a insistência, eu vou continuar insistindo. Um grande erro que algumas denominações evangélicas mantiveram depois da reforma protestante foi o entendimento errado da igreja de Roma de que ceia do Senhor é sacramento. Isso leva a pessoa a depositar confiança em elementos que não devem ser mais do que símbolo. Sacramentos, do ponto de vista da palavra de Deus, simplesmente não existem. Tudo que conhecemos da parte do Senhor é fruto da graça de Deus. Ou Deus nos dá, ou não temos coisa alguma. Ou recebemos do Senhor, ou nada temos. Há pessoas, meus irmãos, que começam a se envolver com a prática idólatra de Roma, que começam a ver aquilo que é apresentado na Eucaristia como um elemento a ser adorado, a ser venerado. Isso não é bíblico. Adora somente a Deus, é o que a palavra de Deus diz. 1000 vezes que eu posso dizer numa ceia do Senhor somente, isso aqui é elemento simbólico, isso aqui é ordenança, não passa disso, Jesus é tudo. A palavra de Deus, meus irmãos, nos leva a reconhecer que não devemos ter mais do que simbolismo nos elementos da ceia, porque Jesus fez tudo por nós. E por isso, se você por alguma razão estiver num lugar em que não existe igreja e passar alguns anos sem participar da celebração da ceia, mas se você estiver em comunhão com Jesus, você tem tudo, não perdeu coisa alguma. Não é maravilhoso saber que a nossa fé pode ser vivida em qualquer circunstância? Eu tenho sofrido como você tem sofrido por conta da pandemia, apesar de que hoje para mim é um dia maravilhoso, talvez o mais feliz de todo esse ano de 2021. Nós não tivemos em 2021 um público maravilhoso como esse que temos aqui hoje, menor do que o que a igreja sempre teve, mas para um contexto como esse, irmãos, que maravilha, né, Bruna? Ver esse povo lindo, e o povo da primeira igreja é bonito, né? Eu não sei o que é que esse povo faz não, mas é um povo chique, um povo elegante, rosa. Eu fico impressionado, eu fico olhando daqui, só entra gente bonita aqui nesse lugar. Meus irmãos, eu tenho sofrido com essa pandemia porque eu sou pastor, e quem me conhece, Marília, sabe que eu sou aquele pastor que os diáconos têm que lembrar: pastor, os irmãos voltam para casa de ônibus também, está na hora de acabar o culto, né? De vez em quando tinha que dizer: pastor, a gente combinou 1h30 aí mais ou menos o culto, o pastor já está chegando perto das 2 horas. Eu tenho sofrido muito com essa distância, essa saudade. Mas, irmãos, eu quero afirmar com toda segurança: nenhum crente verdadeiro perdeu um pouco que seja da comunhão com Deus em toda a pandemia. A religiosidade ou a espiritualidade bíblica está completa mesmo na pandemia. Meu irmão, eu quero muito ver você aqui, mas quando você não vem aqui, se você estiver dentro do seu quarto com a porta trancada em oração diante de Jesus, você está diante de Jesus, e Jesus é tudo. Eu não preciso de Jesus e de alguma coisa mais. Você precisa de Jesus, e quando alguma coisa é colocada além de Jesus, você começa a se tornar um idólatra, porque você tira Jesus do lugar dele e começa a pôr outra coisa qualquer, que pode ser o templo, pode ser o pastor, pode ser qualquer outra coisa. Mais uma vez eu digo, eu quero muito ver você aqui, mas em toda a pandemia você não se tornou menos crente, e eu rechaço, irmãos, a ideia de que a igreja foi destruída na pandemia. Eu não questionei, mas recebi outro dia uma divulgação de um evento evangélico com alguns líderes de várias organizações mundiais que são cristãos, e a divulgação dizia assim: nós vamos falar sobre a reconstrução da igreja. Eu disse: só se for a deles, porque a primeira igreja batista em Divinópolis não foi destruída não. Irmãos, é muito pequeno. Como é que nós pregamos que o Senhor Jesus cuida da igreja dele,
que nem as portas do inferno podem derrubar a igreja de Jesus, e nós fazemos um evento para ensinar os pastores a reconstruírem a igreja. Meus irmãos, calma lá que o santo é de barro, calma com andor. Meus irmãos, eu não posso aceitar uma coisa dessa. Eu não aceito que a igreja fechou, eu não aceito que a igreja foi destruída, eu não aceito que a igreja está em crise. Se ela está em crise, é só a continuidade da crise que ela já experimentava. A minha crise é saudade de vocês, aí sim é crise. Mas a igreja de Jesus, irmãos, ser reconstruída, nunca será destruída. Nos países em que a perseguição é intensa, em que as igrejas não têm um prédio belo como esse para se reunirem, a igreja está viva, irmãos, ninguém destruiu a igreja, porque é Jesus quem cuida da igreja, meus irmãos. Por vezes eu falho no meu cuidado com a minha esposa e os meus filhos, mas Jesus não, Jesus é diferente de mim, Ele tudo pode, Ele tudo vê, Ele tudo sabe, Ele não falha no cuidado com a sua igreja. Celebramos a ceia do Senhor até que um dia Ele venha nos buscar, mas também nos ocupamos, ainda que imperfeitamente, da realidade que está nos reservada nos céus, quando participaremos da ceia das bodas do Cordeiro. Se você ainda não creu que Jesus é o Salvador, creia nele hoje, e você será vestido para essa bela festa que se dará do céu. Eu quero te ver lá, eu espero muito que você lá esteja, porque eu estarei. O ingresso já me foi dado pelo sangue de Jesus que me lavou por inteiro. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar ao Senhor, agradecendo ao nosso Deus por tudo isso e dedicando-lhe vidas aqui presentes.